Estamos de volta, entrando agora no nosso segundo bloco aqui na Imagem da Cidade. Você está na companhia do programa Mulheres. E vou falar em companhia, comigo aqui no nosso estúdio mais uma vez, Ana Paula Miller, presidente da AMA, Associação de Pais e Amigos de Autistas de Blumenau e região, e nesse mês de abril vivendo ao máximo essa conscientização sobre o autismo. Ana, seja bem-vinda à nossa TV Galega. Olá, Denise, obrigada pelo convite. Pois é, por falar em convite, já te vi em vários veículos de comunicação e não poderia ser diferente aqui mais uma vez conosco e aproveitar ao máximo mesmo, né, Ana, esse momento, essa oportunidade de levar informação, colocar também ao encontro de muitas famílias esse dia a dia de convivência com o autismo, aprendizado, amor, experiência, e vocês na AMA vivem isso todos os dias, né? Com certeza. A gente aproveita, né, o 2 de abril, que é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, para falar um pouco mais do assunto e chamar um pouco mais a atenção, né, da comunidade no geral, do poder público, né, para conscientizá-los da importância, né, dos tratamentos, dos serviços especializados. E aqui em Blumenau, especialmente, a gente tem o Mês Azul, né? Então a gente, através de um projeto de lei na Câmara de Vereadores, a gente fez o mês todo, né, de conscientização do autismo. E a importância de um olhar como esse para Blumenau, uma cidade como Blumenau, ter esse mês todo direcionado para a causa autismo e, mais do que isso, contar com esse envolvimento do poder público para abraçar essa ideia, abraçar essa bandeira e aprender também com quem vive isso no dia a dia. Denise, hoje a gente tem, isso é comprovado através de pesquisas, né? A gente tem um autista a cada 44, tá? É um índice epidêmico, é muito maior do que se a gente juntar pacientes com diabetes, hipertensão e HIV, né? Então essas três patologias juntas não têm a quantidade de autistas que nós temos. E é importantíssimo que o poder público se aproprie disso e crie políticas públicas para esse transtorno, né? Senão a gente não vai dar conta. Não é a associação, não é nem as clínicas privadas que vão dar conta de tamanha demanda. Então a gente precisa falar sobre esse assunto, sim. Ana, não é uma doença, é um transtorno. A criança não pega ou não fica com esse problema ou esse transtorno de uma hora para outra, ela já nasce. Nasce assim, a mãe quando estava grávida, lá de 2 semanas, nem sabia que estava grávida, a criança já era autista, né? Aquele feto já estava formando ali o sistema nervoso central com o gene do autismo. Então, o autismo ele não tem doença, não tem cura, né? Ele não é uma doença, mas ele tem tratamento. A gente consegue hoje controlar e consegue trabalhar com cada sintoma que vai aparecendo ao longo da vida dessa criança. E para isso tem que entender melhor, tem que compreender esses sinais, esses sintomas, esses momentos que podem ou não levar ao diagnóstico do autismo. Isso. Nesse caso, a criança, bebezinho, já é possível observar que é uma criança com autismo? Já. Tem bebês que fica muito evidente, né? Hoje a gente tem, por causa da informação, né, da disseminação aí nas redes sociais da informação, tem muitos pais que vêm muito cedo procurar, né, ajuda. Então, bebês de 8, 9 meses, né, que a gente já coloca em estimulação, porque tem um risco ali deles terem autismo. Quando já tem alguém na família com autismo, a gente presta mais atenção ainda nesse bebê. Né? Tem um irmão que já foi diagnosticado com autismo e nasceu um bebê naquela família, você já começa a monitorar. Então, quanto antes você pegar atrasos e começar a estimular, melhor o prognóstico, né? Melhor essa criança vai se desenvolver. Quais seriam os sinais mais evidentes, os sinais mais claros que podem ser relacionados com o autismo? Nos bebês, eles são bebês ou muito quietos ou muito inquietos, bebês que choram muito, né? Que se importam com barulho, não gostam da hora do banho, de trocar fralda, colocar roupa. Esses momentos causam mais irritabilidade, né? A questão da alimentação, seletividade alimentar, então quando passa, né, do leite para comida, às vezes a criança não se adapta tão facilmente, né? Então no bebê são esses sinais. Quando eles começam a crescer um pouquinho, o sintoma mais forte é o atraso de linguagem. A criança não começa a falar no momento que ele deveria. Para as pessoas terem uma ideia, uma criança de 2 anos, ela tem que ter, em média, um vocabulário de 200 palavras e está começando a formar frases. Então, se a criança não tem isso, não apresenta esse desenvolvimento, tem que olhar, tem que ver o que está acontecendo, né? Nem todos os casos vão ser de autismo, mas alguma coisa está errada no desenvolvimento.
Então a gente tem que prestar atenção nesses marcos, né, para procurar ajuda o quanto antes. As crianças também têm dificuldade de olhar, né, de focar o olhar, de atender o chamado do nome, brincam de uma forma diferente, preferem objetos que não são brinquedos, né, ou pegam os brinquedos e brincam de uma maneira estranha. Esses são os sintomas principais. Lembrando, Denise, que nenhum autista é igual ao outro. Então não dá pra gente comparar, não, mas meu filho não faz isso, mas né, a criança tal não faz aquilo. A gente não tem um autista igual ao outro, né? Cada um apresenta um conjunto de sintomas, é de uma maneira, então a gente tem que avaliar com muito cuidado individualmente. Você está vestindo a cor azul, eu também escolhi um vestido azul para simbolizar esse momento. Eu fiz questão também de pintar as minhas unhas com azul, mas uma delas eu reservei o rosa, para simbolizar que meninas também têm o diagnóstico, porque a gente leva em consideração realmente os meninos, a grande maioria são meninos, mas também temos meninas com diagnóstico de autismo, né? Isso, a cor azul foi escolhida em função disso, né? Da grande maioria dos autistas serem homens. Mas hoje a gente sabe que muitas mulheres são subdiagnosticadas. Então, assim, ainda essas últimas pesquisas que saíram em 2021 ainda vieram com índice de 4 meninos para uma menina. Mas esse índice é maior das mulheres, né? As mulheres disfarçam mais, elas conseguem imitar mais e ter mais habilidade social, né? Elas leem o ambiente, elas conseguem entender o que está acontecendo e agir conforme a sociedade espera. Essa é uma característica das mulheres, né? E aí por isso que elas passam despercebidas. E a gente vai muitas vezes encontrá-las lá aos 14, 15 anos já em depressão. Então é muito importante que a gente detecte os sinais de autismo antes para a gente evitar, né, essa adolescência mais difícil, mais conturbada. Já é uma época de muita mudança, né? Se você ainda tem um diagnóstico nessa época, a gente pode ter um pouquinho mais de dificuldades. Ana, você é fonoaudióloga, está à frente da AMA já há um bom tempo, e eu quero agora entender o que significa a AMA no dia a dia dessas famílias, os autistas, e qual é o papel que vocês também prestam aqui na nossa cidade, por favor. A gente encontra diariamente muitas pessoas que não têm condições de pagar o tratamento do autismo, né? O tratamento é caro. Ele não é um tratamento de curto prazo, é um tratamento que muitas vezes vai levar a vida toda. Ele não envolve somente um profissional, ele envolve uma equipe disciplinar, multidisciplinar. Então, não é a minoria das famílias que tem condições de pagar esse tratamento, né? Então, assim, para iniciar, a gente precisa de, no mínimo, um fonoaudiólogo e um terapeuta ocupacional, no mínimo. Depois vem o psicólogo, vem o psicopedagogo, aí é uma atividade física, né? Fora os médicos e às vezes a medicação que a criança precisa tomar. Então se torna realmente caro e a gente tem muitas, na verdade a maioria das famílias sem condições de arcar com isso tudo. Então o objetivo da AMA é esse, é dar um tratamento precoce, o quanto antes, né? Pegar essas crianças o mais cedo possível e dar um tratamento adequado para que elas se desenvolvam com autonomia, com independência, né? Pensando que lá na frente a gente pode ter um problema maior de saúde pública se a gente não torná-los autônomos e independentes, né? Como é que serão adultos, né? Sem estar no mercado de trabalho, sem conseguir se virar sozinhos. Então a gente pensa muito nisso. Atualmente, quantas famílias estão recebendo esse atendimento, esse acompanhamento de vocês que fazem parte da AMA? Hoje a gente tem o serviço de fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional, mas a gente consegue atender somente 30 famílias. A gente tem 150 famílias na lista de espera, mas essa lista cresce diariamente, né? Até porque esse diagnóstico também, ele aumenta todos os dias, né? A gente está tendo uma demanda bastante grande, né? Com a pandemia, as famílias ficaram em casa, prestaram mais atenção nos seus filhos. Muitos ficaram até bem esse ano em casa, mas agora quando voltaram para a escola, a gente está percebendo os sintomas de uma forma mais intensa. Então, assim, nesse momento mesmo, a gente está com uma demanda bastante grande de casos. E a gente precisa, o objetivo da AMA aí para esse ano, assim, é aumentar, triplicar o número de atendimentos. A gente precisa disso.
E para isso a gente tem que contar com quem nos acompanha agora em casa, por exemplo. Tivemos o pedágio agora no último final de semana, mas a gente sabe que ao longo do mês serão várias atividades e oportunidades também de vocês poderem se colocar à disposição para tirar dúvidas e mais do que isso, fazer esse apelo, pedir essa ajuda para ampliar esse atendimento. Até quem nos acompanha em casa tem uma forma de poder ajudar vocês, já que o pedágio físico já aconteceu. Isso. Mas nas redes sociais é possível manter aquecido também essa ajuda, Isso. né? Toda a nossa programação do mês de abril está nas nossas redes sociais. Então lá no @amablumenau, né, vocês encontram toda a programação do mês de abril. Então, tirando o pedágio, a gente ainda tem, né, feijoada, a gente tem vários eventos, vai ter cinema azul, né? Então tá tudo lá no nas nossas redes sociais. E as pessoas podem contribuir fazendo um Pix a qualquer momento, né? Qualquer valor ajuda a gente, né, nessa causa. Todo o dinheiro que a gente arrecada é para pagar os profissionais que são responsáveis pelo tratamento, né? Hoje a gente tem uma sede que nos é emprestada, então a gente não tem um custo com o local. O dinheiro vai destinado todo ao tratamento das crianças. Esse programa vai ao encontro também de proporcionar informações certas, precisas, aquele direcionamento para aqueles que precisam mesmo ou para aqueles que vão ainda se deparar com uma situação como essa. Por exemplo, a tua camisa, né, que evidencia esse mês, temos o símbolo, esse é o símbolo do autismo e a gente percebe ele presente em vários locais cada vez mais, estabelecimentos comerciais, shoppings também. O que significa esse símbolo, por favor, Ana? Então, a fita quebra-cabeça, né, é a junção, né, a conexão do que a gente tem que fazer ele no cérebro daquela criança para que ele consiga, né, dar conta de todas as etapas do desenvolvimento dele. Esse símbolo ele foi criado nos anos 60, né? Então é o símbolo oficial do autismo, e desde o ano passado, de 2021, é lei que todo estabelecimento comercial tenha esse símbolo nas placas de atendimento preferencial. Então por isso que a gente está vendo mais, né, nas filas de farmácia, lojas, né, nos estacionamentos do shopping. Então a gente tem as vagas preferenciais para o autista, e aí o símbolo lá muita gente não conhece, por isso que a gente optou esse ano por fazer essa camiseta para divulgar mais e tornar mais conhecido, né, o símbolo oficial do autismo. Quais são os direitos assegurados a uma pessoa com diagnóstico de autismo e aquela família que acompanha, por exemplo, quando ainda é uma criança, quais são os direitos já garantidos, assegurados? Então, essa aqui, né, no nosso município, que foi, não é no município, é no estado, né, que é o direito à fila preferencial, por exemplo. A gente tem as famílias que têm baixa renda, elas têm direito ao benefício, né, pelo INSS, porque o autismo desde 2012 ele é considerado uma deficiência. Então o autista ele tem todos os direitos que uma pessoa com deficiência tem, né? Foi equiparada a uma pessoa com deficiência por causa disso. E a gente tem descontos, né, em cinema, então a pessoa pode pagar metade em parques, né, ou não paga muitas vezes, dependendo do estabelecimento. Desconto de PVA de carro, né? Tem várias coisas que as famílias podem procurar, né? E a associação ela sempre dá essa orientação. Hoje a gente tem a carteirinha municipal do autista, né? Uma carteirinha que faz lá na policlínica. Mas desde agora do começo do ano, na verdade de novembro de 2021, a gente pode colocar na carteira de identidade a identificação autista. Então você não precisa andar com vários documentos, né? A própria carteira de identidade já tem a identificação. Outra coisa que a gente também tem feito bastante é treinar a população para saber identificar e lidar com o autista, né? Desde o ano passado a gente vem fazendo isso nos shoppings. Toda a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina foi treinada para abordagem, né, do autista. Agora no mês de abril a gente vai fazer o treinamento com o Corpo de Bombeiros, guarda de trânsito, né? Tem hospitais já pedindo treinamento. Então quanto mais pessoas saberem o que é o autismo, como identificar, como abordar e lidar com essa pessoa, maior é o sucesso que a gente vai ter no desenvolvimento, né, de todos, né? As famílias se sentem muito acolhidas e muito seguras, né? Sabendo que assim, eu vou em um lugar que as pessoas vão saber lidar, né, com meu filho. Com certeza. Ana, para a gente poder finalizar o recado, em nome da AMA
em nome das famílias com autismo e para as famílias com autismo, a AMA com recado e você aqui sendo a porta-voz. Então, para a gente poder finalizar essa conversa, o que você teria a dizer para quem nos acompanha? Primeira coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do desenvolvimento, né, do seu filho, procurem ajuda, né? Não importa se é do médico, do pediatra, do neuropediatra, do fonoaudiólogo, psicólogo, enfim, procurem ajuda. Quanto antes a gente identificar sintomas do autismo, mais fácil vai ser o tratamento, né? E para quem quer ajudar a AMA, procure a gente nas nossas redes sociais, as nossas portas estão abertas, né? A gente pode recebê-los e vocês podem conhecer um pouquinho mais do autismo e difundir informação aí entre todo mundo. Agradeço demais a tua presença hoje conosco, marcando também esse mês do Abril Azul. Obrigada, tá? Obrigada, Denise. Gente, intervalo comercial e na sequência tem muito mais. O nosso próximo destaque ainda envolve a área da saúde e uma grande conquista. Nesse mês de abril, contagem regressiva para a entrega da tão aguardada sede da Renal Vida aqui na cidade, no bairro Bom Retiro. Todos os detalhes daqui a pouquinho no nosso último bloco da programação aqui da TV Galega. Eu volto já.